Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal de entrevistas. Lembrando que o nosso programa BMC Talks, ao vivo aqui, lógico, toda quinta-feira às 18 horas, pontualmente aqui na BMC News, mas também você pode acompanhar pela sua plataforma de podcast preferida, inclusive entrou aí num ranking do melhor podcast do mercado financeiro desse ano de 2021, né? Está sendo eleito. Entre lá, depois já tem uma matéria no portal bmcnews.com.br, você pode acessar como votar, tá? Se possível, ajudem a divulgar também o nosso trabalho sempre aqui às quintas-feiras para entrevistar os maiores empreendedores, gestores, analistas, estrategistas aqui do Brasil que estão construindo, trazendo muita informação de qualidade aqui, principalmente na tomada de decisão de investimento. E hoje o programa está muito especial, também com a participação de duas grandes mulheres aqui do país, né? Do meu lado aqui, a Hanna Beltrão, nossa grande jornalista aqui da BMC News, e também convidada especial, a Paula Zogby, também lá do time da Rico, né, que a gente vai falar muito sobre esse tema hoje, tá bom? Então, mandem todas as suas perguntas para cá e a gente vai também bater esse papo. Vamos ver se a Paula já está aqui e também a gente vai falando com a Hanna também, que vai nos ajudar a endereçar as principais perguntas nesse tema hoje, que é sempre seguindo nessa pauta sobre ESG, né, mas principalmente também sobre diversidade. E lógico que a gente vai sempre falar sobre investimentos, lógico, hoje aqui no nosso BMC Talks. Vamos ver se a Paula já está por aí para a gente conversar com ela. Muito boa noite, Hanna. Hanna, muito boa noite, Paula, tudo bom? Boa noite, Marcos Saravalho. É uma honra participar desse BMC Talks desta quinta-feira. E boa noite também para você, Paula. Boa noite, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Gostei que estou participando do potencial melhor podcast do mercado financeiro, é isso? Achei muito legal essa informação. A gente está muito chique aqui hoje. A gente está completamos inclusive um ano, né, Hanna, de estrada, né, oficialmente. Pois agora. Ontem teve até live, né, tava o professor Cabral, a Paula, a Débora Oliveira, o Rafael Lara, o pessoal, a live deu o que falar, o pessoal fazendo muita pergunta e comemorando também um ano, né, de transmissão aqui da BMC News. Eu tô há pouco mais de 5 meses, nem sei se já completou 5 meses, né, participando da construção aqui, né, dessa história, desse canal de investimentos, e é só o começo, né, Marco? É, isso daí. E aí a gente recebeu essa grata anúncio, né, informação, que não só o programa, mas hoje como a gente está aqui no Talks, né, e tem muita gente que escuta depois, já entrando aí nas plataformas preferências aí do investidor também, o nosso BMC Talks. E hoje aqui, Paulo, a gente está um programa muito especial, né? Que acho que é um tema, né, Paulo, se você puder falar também, nos ajudar nessa trilha, mas é um tema, lógico que a gente já fala há muitos anos no Brasil e no mundo, mas acho que 2020 para cá começou a ganhar um pouco mais de relevância, que é a pauta ESG como um todo, né? Mas eu queria falar muito mais hoje, por isso que eu convidei a própria Hanna aqui também para nos ajudar, que é um pouco nessa pauta da própria diversidade. Eu sei que na Rico vocês também defendem muito essa pauta, mas o nosso objetivo aqui é sempre traduzir isso no lado dos investimentos. Então, falar um pouco disso, como é que está sendo trabalhado, como é que a gente pode realmente acompanhar esses indicadores, o que as empresas têm feito, né? E, lógico, como é que têm sido os resultados, se a gente consegue traduzir isso para resultados financeiros de fato, né? Mas, Paula, fica à vontade. Primeira coisa, eu queria que você rapidamente também se apresentasse, né, para quem não te conhece, falasse um pouquinho do seu dia a dia, como você faz na sua construção de carreira. Praticamente a gente trabalhou juntos, né, por um período, falar um pouquinho também dessa sua trajetória no mercado financeiro, né, nessa parte de jornalismo, agora como analista mais recentemente do grupo da Rico principalmente, né? Legal, eu acho que eu estou travando um pouquinho, então eu já peço desculpas para quem está assistindo se eu estiver travando. Estamos ouvindo bem. Mas vamos lá, que bom. Eu sou formada em jornalismo, trabalhei por 8 anos como jornalista mesmo, a maior parte desse período no Infomoney, e no ano passado, no início de 2020, eu vim para a Rico ser analista de investimentos mesmo, então foi uma transição aí bastante significativa de carreira, mas ao mesmo tempo não foi uma mudança tão grande assim, porque continua sendo um trabalho para
desmistificar o mercado financeiro, democratizar os investimentos, furar a bolha, né? Como você falou, né, da diversidade. Existe a questão da diversidade nas empresas, do ESG, etc., que acho que a gente vai abordar muito mais hoje, e ela começa com uma diversidade entre as pessoas que conversam sobre esse tema. No jornalismo demorou também para entrarem mulheres, mas no mercado financeiro, de fato, né, que análise, mesa, etc., ainda está demorando bastante, na minha opinião. A gente está caminhando a passos cada vez mais largos, de fato. Essa discussão ficou muito mais relevante, como você mesmo comentou, de 2020 para cá, também na minha visão. Acho até que a própria pandemia acelerou um pouco essa discussão, não necessariamente da diversidade de gênero, mas do social também, né, até do meio ambiente. Então, é uma discussão que veio para ficar, com toda a certeza. Eu espero que ela termine, porque é um sinal de que as coisas vão ter melhorado, mas ela não vai terminar até o momento que as coisas, de fato, estiverem melhorado nesse sentido, na minha opinião. E, Paula, já começando, né, a nossa conversa de hoje, tem uma matéria aqui divulgada pelo Estadão, que fala o seguinte: as mulheres correspondem a 52,2% da população brasileira, segundo o IBGE, né, coletado em 2019, mas mais da metade das empresas não tem mulheres na liderança. Né? Isso é uma pauta que vem sendo realmente abordada de um tempo para cá. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Essa matéria fala sobre um estudo inédito feito pela B3, que é chamado de Mulheres em Ações, tentou entender um pouquinho esse cenário a partir do mapeamento da igualdade de gênero entre as empresas listadas, né? Sim, é uma questão que no Brasil está muito longe de ser realmente endereçada. A gente fala muito sobre isso na XP Inc. como um todo. Na Rico, a gente tem uma equipe de porta-vozes que é predominantemente feminina, então a gente sente que isso já ajuda muito a trazer essa discussão. E a gente tem, inclusive, alguns produtos de investimentos endereçados a essa questão, principalmente né, que é o Trend de Lideranças Femininas, que é um fundo que replica um ETF que chama XI, que ele só investe nas empresas que têm mais mulheres na liderança em comparação com o restante do seu setor. Então, eles pegam mulheres em conselhos e mulheres na diretoria, é um fundo, né, quantitativo, enfim, um ETF ali que pega automaticamente esses indicadores. Ele teve um desempenho no primeiro ano de funcionamento ali dele, né, muito superior ao trend de S&P, né, que seria ali o par dele, porque ele é um ETF de bolsa americana, e ele tem uma diversificação muito interessante, com 34% em tecnologia, 20% em consumo, e 12% no setor industrial. Enfim, é uma diversificação que é difícil de ter aqui no Brasil, inclusive, né? 34% em tecnologia, acho que é o maior exemplo disso. E eu estou pegando aqui qual que foi o desempenho superior ao S&P, eu não tenho esse dado totalmente atualizado, na verdade, mas ele rendeu 35% no primeiro ano contra 33% do trem de bolsa americana. Claro, não é nossa, que desempenho absolutamente superior, né? Mas é uma tese de investimento que pensa no longo prazo. Tem alguns estudos, principalmente da McKinsey, que mostram que as empresas com pelo menos uma mulher no quadro executivo têm 50% mais de chance de aumentar a rentabilidade e 22% mais chance de crescer a média da margem EBITDA. E outro estudo da McKinsey também mostra que as empresas no quartil superior em diversidade de gênero, né, nesses cargos executivos, têm 25% mais probabilidade de apresentar lucros acima da média. Então, a gente está falando aqui de uma tese de crescimento mesmo. Diversidade é importante para as empresas em si, porque elas crescem, como a gente falou, também é importante para os clientes. Cada vez mais os clientes de diversos grupos são mais empoderados para escolher o que eles vão consumir. Eles também vão escolher as empresas que se mostram mais adeptas aí à diversidade.
Ô, Paula, não sei se você tem a metodologia, ou se você quiser falar um pouquinho mais sobre o ETF particularmente, né? É um ETF, enfim, que segue ali padrões americanos, mas como é que ele decide, por exemplo, você precisa ter presidente, CEOs, executivos, mulheres no cargo de C-level, no cargo de... Como é que funciona essa seleção, né? Até, por exemplo, como você falou, tem ali uma diversificação setorial, né? Mas como é que é o primeiro passo, assim, como é que explicar, como é que é essa seleção, para quem não conhece um pouco mais desse ETF, né? Tá. Ele não é necessariamente X cargo, né? CEO, presidente do conselho, não é exatamente isso. Dentro das 1.000 maiores empresas em liquidez, né, em tamanho, etc., na Bolsa Americana, esse ETF pega as melhores em diversidade de gênero em cargos de liderança, no geral. Então, é tanto conselho quanto diretoria. E aí ele tem esse filtro setorial, ele garante ali essa diversificação. Então, dentro de cada setor, ele seleciona as empresas com a melhor classificação. Então, tem um ranking. Se, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia, eu tenho 50% de mulheres em cargos de liderança, e a empresa B de tecnologia, né, tem 35%, eu vou entrar e a empresa B talvez não entre. Então, é esse ranking ali, eu sou a primeira posição, a empresa B é a segunda posição. Pode ser que entrem as duas, pode ser que entre só eu, porque eu estou melhor ranqueada ali dentro dessa diversificação setorial. Se eu for muito grande, né, se eu ocupar muito espaço do ETF, que também tem essa questão, né, também é por tamanho, por valor de mercado, eu tiro a empresa que está na segunda posição. Então, ele também, ele estimula que as empresas mudem, né, elas rotacionem conforme elas vão ficando para trás, digamos assim, né? Não adianta você ter hoje uma boa posição em relação aos seus pares. Se amanhã algum par seu for melhor do que você pode acabar saindo desse filtro. É mais ou menos assim, tá? Não sei se eu tento explicar do jeito mais didático possível, eu acho que é a forma mais fácil das pessoas entenderem. Mas não tem necessariamente um cargo. Por pontuação mesmo. Pode ser que tenha algum setor que não tenha nenhuma mulher num cargo de conselho, mas essa empresa entrou porque tem muitas mulheres no cargo de diretoria e vice-versa. Deixa eu só fazer uma curiosidade aqui, tentar também, como um bom jornalista, né, Hanna? Tentar arrancar aquela informação, né? Mas aqui, como você falou, você me corrija se estiver errado, o Trend, ele está replicando um ETF, né? Ou seja, a gente está alocando nessa decisão de empresas americanas. Você sabe se tem alguém fazendo isso no Brasil, nessa alocação no Brasil, essa seleção, se a XP, o Rico, alguém está fazendo algum produto para as empresas brasileiras? Tem alguma conversa nesse sentido aqui no Brasil, mais avançada? Olha, de mais avançada é difícil, né? Porque, como vocês até comentaram no começo, o Brasil está muito para trás nisso. Então, das empresas do Ibovespa com liquidez, que mostram esses dados, porque a gente também está para trás na divulgação desse tipo de dado, né? Não é super regulamentado como que tem que ser os relatórios de diversidade das empresas e tudo mais. Então, é muito mais desafiador. Eu posso dizer que muita gente tem vontade, com certeza, de colocar um produto desse no mercado brasileiro, mas eu imagino que não seja uma coisa que vá acontecer no curto prazo por conta desses desafios todos. O desafio de ter os dados, eu acho que vai ser antes, né? A gente vai superá-lo antes, eu espero, pelo menos, que é uma coisa mais simples relativamente, né? Mas o desafio das empresas de fato se enquadrarem, né? Da gente conseguir ter empresas o suficiente que se enquadrem para um produto desse fazer sentido, eu acho que demora um pouco mais. E queria que você falasse um pouquinho, né, em relação ao fundo, né, de investimentos, falando um pouquinho do mês de setembro, né? Fez em setembro um ano de bons resultados. Queria que você comentasse um pouco mais sobre esses resultados aqui para a gente. Tá bom. Ele completou um ano ali com
38% de rendimento, 35% a gente perdeu o áudio. Perdemos o seu áudio, Paula. Isso, não sei se foi aqui, não sei se foi aí, algum botão deixou mudo. Revelar o segredo do retorno do setembro. Eu vou até pedir aqui, perguntar aqui para... eu acho que foi proibido. Vocês estão me ouvindo agora? Acho que, na verdade, foi aqui, Marcos Saravalli, foi aqui. Tá tranquilo agora a gente consegue ouvir você. Vamos ver se voltou. Tudo certo? Tudo certo. Beleza, então. Bom, o retorno no primeiro ano ali, né, de trend, né, da existência do trend foi de 35%, contra ali os 33% do trend Bolsa Americana, contra 14% do Ibovespa nesse mesmo período. Eu acho que tem muito a ver também com os setores, né, que esse trend está mais atrelado, tecnologia ali ao longo desse ano foi muito bem, consumo cíclico, etc. Nossa, perdi a palavra em português, saúde, né? Healthcare também tem um peso bem significativo nesse ETF. Então, assim, ele foi próximo dos seus pares, né? Ele não teve um desempenho muito superior aos pares, mas foi uma tese que, na minha opinião, está bem comprovada de que é uma diversificação interessante, principalmente para os brasileiros, né, que tem aí alguns setores que nem estão direito na Bolsa Brasileira. A gente fala aí de tecnologia para o setor de saúde, a gente praticamente não tem isso na Bolsa Brasileira. O próprio setor de tecnologia, né, tem algumas empresas aí, a Disney é a maior posição desse ETF, PayPal é muito grande também, Netflix, então assim, é uma diversificação muito interessante para os investidores brasileiros e com um investimento mínimo muito baixo, né? A pessoa pode investir a partir de R$100 aí nesse fundo, que é uma acessibilidade muito interessante para o mercado americano. Claro, a pessoa poderia comprar todos esses BDRs aí que estão dentro desse ETF, né? Pode comprar o Walt Disney, PayPal, Nike, Netflix, etc. Mas ela precisaria alocar muito mais capital e ela passaria aí pelo risco cambial também, que no ETF não tem, né? Tem hedge aí para proteger as pessoas. Então, é uma forma de trazer tanto investidores que não são tão agressivos, quanto aqueles que já têm alguma posição relevante em dólar na carteira e querem diversificar setorialmente, quanto os que são mais preocupados mesmo com essa questão de diversidade em cargos de liderança. É um produto que a gente gosta bastante, que a gente chama bastante atenção e recomenda ali nas nossas carteiras de alocação. Além disso, tem até uma questão que eu não mencionei, que eu acho legal de comentar, que uma parte da taxa de administração dele é uma taxa baixinha, né? Taxa de fundo trend é baixinha, mas ela é doada para o Instituto As Valquírias, que é para colocar mulheres, meninas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. É um instituto aí de educação e de inclusão no mercado de trabalho. Então, ele também tem isso no DNA, né? Essa questão de doação aí para mulheres no Brasil também, né? Não é só estou apoiando várias empresas gringas gigantes. Uhum. Eu também estou apoiando um projeto muito interessante no meu próprio país. Uhum. Ô Paulo, você sabe se essas empresas, né, que privilegiam a diversidade, enfim, que têm priorizado principalmente a liderança feminina, também as ações no médio e longo prazo tendem a ter uma performance melhor na bolsa? Como você falou, o ETF, ele é bastante recente, né? Não só o trend, mas o próprio ETF, a gente está falando de cerca de 5 anos. Mas talvez a gente já comece a conseguir medir, né? Ao longo do tempo, sim, realmente tem realmente uma performance melhor, não só necessariamente melhores retornos, às vezes riscos menores, enfim. Como é que a gente consegue traduzir isso para o investidor? Porque acho que todo mundo está aqui também querendo acompanhar, olhando um pouco para o lado da performance e o lado do risco também do investimento. Será que a diversidade se traduz em melhores retornos ou, né, também uma boa relação risco, né? Ou seja, um bom ambiente de trabalho, consequentemente uma boa performance da empresa ao longo do tempo? Como é que a gente traduz isso para o investimento no longo prazo, né?
Eu lembro de uma pesquisa que não é, né, de agora, extremamente recente, ela também não é muito longeva, digamos assim, né, ela não pega desempenho de muitos longos anos, mas que as empresas que tinham, eu não vou pegar os números que eu tenho de cabeça aqui, tá? Mas as empresas que tinham pelo menos 30% de diretoras, né, diretoras mulheres, tinham retornos aproximadamente 6% maiores. Era um estudo do começo dos anos 2000 ali até 2011. Eu não peguei esses números para cá, mas eu lembro de ter esse estudo. Posso até, enfim, voltar aqui uma próxima vez com esses números mais certinhos na cabeça. Mas a questão que você mencionou de risco, de ambiente de trabalho, tudo isso é muito importante, né? É uma questão de tempo, se não está acontecendo, para que isso impacte em tudo na empresa. As pessoas se sentem melhores numa empresa dessa, você consegue reter mais os talentos quando você tem uma diversidade, quando as pessoas se sentem seguras, né? Elas têm um ambiente seguro para trabalhar, para expor as suas ideias, para apresentar os seus projetos, né? Elas conseguem falar em reuniões. Isso é uma questão, né? Já foi bastante estressado esse ponto, né? De que empresas que são mais diversas, elas abrem mais espaço para as mentes, né, brilhantes trazerem aí suas ideias por se sentirem mais confortáveis. Tem a questão do consumo também, né? Cada vez mais consumidores das novas gerações, né? Geração Z, principalmente, estão mais preocupados com isso, eles preferem mesmo empresas que trazem esses valores nos seus discursos para consumir. Empresas de todos os segmentos, né? Serviços, produtos, etc. Até uma espécie de propaganda, né? Talvez a propaganda seja o motivo errado para fazer a coisa certa, mas quando isso começa a se traduzir em resultados, acho que dificilmente as empresas vão parar de olhar para isso, elas não vão perceber que é uma vantagem. E a gente está falando muito de diversidade de gênero, eu acho que, obviamente, isso vale para todas as diversidades, né? Que é uma discussão, de novo, ainda mais nova, ainda mais recente, que precisa de muito mais trabalho, mas que também é necessário que a gente comece a olhar também pessoas com deficiência, pessoas negras, né, de diversos grupos étnicos, não só necessariamente negros. Então, é uma discussão que vai mexer, sim, com os retornos das empresas. Se não for com a ação no médio prazo, vai ser com os resultados financeiros dessa empresa no futuro. Também acaba se traduzindo em taxa de desconto, né? Eu acho que vai ser, assim, não é uma realidade hoje, mas eu acho que o crédito vai ficar mais barato para essas empresas. Tudo isso é consequência da diversidade acolher mais, tanto funcionários quanto consumidores. E Paula, quais seriam, né, quais são, a gente vendo, né, vários resultados, várias pesquisas, né, em torno disso, quais seriam, assim, na sua opinião, as políticas que poderiam ser adotadas, né, para que mais empresas tivessem essa visão, né, de diversidade? E também quais são os maiores obstáculos também encontrados por essas companhias? Eu acho que de começo, assim, seria muito legal se a gente tivesse, por parte dos próprios órgãos reguladores, uma padronização da comunicação desse tipo de ação. Os relatórios de sustentabilidade, os relatórios de diversidade, quanto mais transparente ficar, eu sinto que mais as empresas vão se sentir, não quero usar a palavra pressionadas, mas é um pouco, né? Pressionadas a finalmente dar um passo à frente nesse sentido. Enquanto está tudo ali por debaixo dos panos, elas podem falar, estamos com iniciativas, né? Sempre falamos sobre isso. Claro, é importante falar sobre isso, mas já passou da hora disso começar a se traduzir em atitudes. Então, as empresas que têm grupos de diversidade, que fazem eventos para escutar os funcionários que são de grupos de diversidade, de repente a empresa precisa fazer aquela questão de cotas, né? Ela sente que ela precisa acelerar o seu processo
com cotas ou outro tipo de ação afirmativa, né? Fechar algumas vagas só para mulheres, só para pessoas negras, só para pessoas com deficiência. Isso às vezes é mal visto por uma parte das pessoas, mas eu sinto que esse grupo de pessoas que tem esse discurso contra esse tipo de ação afirmativa está diminuindo. Também tem a questão de educar, né? Não é, nossa, eu vou contratar qualquer pessoa. Não existe isso, tá? Nenhuma empresa em sã consciência faz isso. Contrata uma pessoa só para ser um cartaz ali de diversidade. Mas também existem muitas empresas, a própria XP Inc. está com programas de educação mesmo, né? De ensinar programação para pessoas negras, para eventualmente contratá-las para as equipes de tecnologia da empresa. Dá cursos para comunidades, a XP também tem essa iniciativa, né? Dá cursos de mercado, de finanças para comunidades vulneráveis. Então, existem várias pequenas atitudes que vão se somando e vão acelerando esse processo de mudança. Mas o primeiro passo é conversar sobre isso, é falar abertamente, né? Olha, a minha empresa não tem diversidade e isso é um problema ou vai se tornar um problema para mim no futuro. Os meus cargos de liderança continuam sendo ocupados por homens e existe essa questão do viés que homens brancos vão contratar homens brancos porque eles se identificam inconscientemente com essas pessoas. Ou os meus gestores só pedem indicação para os funcionários que já estão lá dentro e esses funcionários contratam outras pessoas que fizeram as mesmas faculdades que eles, que frequentam os mesmos círculos sociais que eles. Então, é uma questão de abrir a cabeça mesmo e ativamente ir buscar pessoas em outros lugares, em outros grupos, para incluir primeiro internamente e depois começar a levar essa palavra aí para o restante do seu próprio setor, né? Enfim, quando uma empresa, de varejo começa a fazer esse tipo de ação, as outras empresas do varejo vão correr atrás. Inevitavelmente, assim, teve ali, o Magazine Luiza fez aquele processo de trainees negros, né? Outras empresas de varejo começaram a olhar para aquilo e falar, bom, eu também preciso seguir esses passos, eu também preciso dessa diversidade. É um processo que uma vai puxando a outra e isso é sempre muito positivo. Paula, agora fazer uma pergunta, na verdade, para vocês duas, né? Estejam preparadas agora, hein? Mas a Hannah até... Né, até me arrumei aqui, vai. Mas é o seguinte, a gente só não pode responder, né? Já aviso vocês, não pode responder XP Inc., no caso da Paula, e não pode responder também BMC News, no caso da Hannah. Mas qualquer empresa, não sei se seria muito chato aqui, talvez, privilegiar alguma empresa, mas quando você fala desse assunto, Paula, qual que é a empresa que vem na sua cabeça, assim, por quem realmente está fazendo um bom trabalho, está se destacando, e a Hannah também tem falado com muita empresa aqui, eu sei, né, aqui no Business, e uma das pautas, acho que invariavelmente, acaba perguntando sobre ESG, se você puder lembrar também, mas vamos começar aqui pela Paula. Qual que é uma empresa assim que você fala, pô, esse realmente tem feito um trabalho excepcional, se destacando, principalmente na questão de diversidade, que acho que é um tema ainda pouco trabalhado, pouco debatido, de certa forma até um pouco polêmico. A gente fala muito de ESG, né, social e ambiental, mas fala muito pouco de diversidade, né? Acho que a gente tem que ir atrás da informação, procurar. Não tem muita informação pública em relação a esse tema. Mas quem está, na sua opinião, se destacando, seja companhia aberta, fechada, que você lembra assim, logo que vem na cabeça, né? Acho que a primeira que vem na cabeça, assim, vou realmente falar de bate-pronto, que é para não falar que eu fiquei matutando. É a Natura, né, no Brasil, falando de empresas brasileiras. E não é de hoje, né? A Natura foi a empresa que realmente trouxe a discussão do ESG para o mercado brasileiro, na minha opinião, dentre as grandes, principalmente. Ela tem toda aquela transparência que eu mencionei que falta, né? Os relatórios de sustentabilidade, o que eu estou fazendo como empresa. Ela tem isso no discurso também da porta para fora. Você vê que a Natura se preocupa em falar com diversos públicos. A diversidade de gênero, claro, né? Putz, é mais fácil, é uma empresa que sempre teve consumidoras mulheres. Eu não acho que seja tão fácil assim. A gente vê muita empresa
cujo público é majoritariamente feminino, que não se importa com essas questões da porta para dentro. Então, eu acho que a Natura vem fazendo um excelente trabalho, ela trouxe aí muitas discussões muito importantes para essa conversa aqui no Brasil, e muito antes de todas as outras. E, bom, ainda bem que ela está na nossa carteira recomendada desse mês, então eu posso falar dela também por causa disso. Pois é, ó. Agora o bicho pegou pra Hanna agora. Também não pode privilegiar ninguém. Não, sem privilegiar nenhum lado, mas eu fiquei pensando, né, na hora que a gente faz a pergunta, né, sobre ESG para as empresas, né, realmente é muito pouco abordada essa questão da diversidade, é sempre muito abordada essa questão da sustentabilidade, nós usamos materiais assim e a reciclagem, sempre muito nessa questão. Eu fiquei pensando agora, né, nessa nossa conversa. Do tema que sempre vem, mas eu vou até fazer uma provocação adicional, Hanna. Mas às vezes até parece que a empresa, né, Paula, parece que está colocando como até com uma certa obrigação, assim, eu preciso falar porque está todo mundo falando, né? Você não sente assim, às vezes, fala assim, vamos colocar essa pauta aqui porque tem que falar de ESG, né? Mas ali até tem uma questão muito polêmica, né, que acaba falando de ESG como um todo, mas sempre na parte um pouquinho mais verde ali, que é o famoso greenwash. Mas depois a gente volta nesse tema, mas continua na sua apresentação, Hanna, desculpa. Não, imagina, Marco, mas é mais essa questão mesmo, que na hora, eu pensando aqui, né, vendo a Paula responder, eu fiquei pensando, né, nisso, de que é muito pouco abordada a questão da diversidade, não só em relação às mulheres, né, contratação de mulheres, mas também de etnias, de tudo, assim, é muito pouco abordado. E quem sabe isso também deveria ser um ponto mais abordado pelas empresas, mais um investimento maior, como ela fala realmente da Natura. Quando ela falou Natura, a gente já consegue fazer até um desenho na nossa cabeça, né? A gente consegue lembrar de quanto realmente eles já vêm de um tempo abordando esse tema. Mas isso, sim. Realmente... Paula, quando só para explicar para todo mundo que está vendo, por exemplo, pegar o caso da Natura, você acha que esse tipo de empresa merece, por exemplo, um prêmio, né, no sentido, acho que de análise mesmo, de analista, por exemplo, ter múltiplos maiores, ser negociada num preço mais alto, ter um prêmio, ter uma taxa de desconto menor, enfim, como é que a gente traduz isso realmente na parte de avaliar, de analisar uma companhia, né? Sim, eu acho, assim, não sou eu a analista de varejo, né, então eu não posso dizer se isso foi feito com Natura, né, sim. Por parte do nosso time, mas eu acho sim, a avaliação dos critérios ESG está sendo feita, tem um time de análise para ESG no grupo, né, na XP Inc., então elas trazem esses inputs, né, as pessoas desse time, para ajudar a fazer essa avaliação, já levando isso em consideração para o valor futuro da empresa. Às vezes é em desconto menor, né, às vezes é múltiplos maiores, mas, enfim, depende muito aí de qual que é o business da empresa também, de quanto longo prazo que vai fazer a diferença, as ações que essa empresa está tomando nesse momento, né? Mas a questão da Natura, assim, você falou, né, de obrigação, eu estava pensando aqui enquanto vocês iam conversando, de fato, assim, eu acho que a Natura virou a referência justamente por ela não ter parecido ser obrigada a falar sobre isso, justamente porque ela falava sobre isso desde muito antes de isso ser obrigatório, e a partir de agora parece um pouco mesmo obrigação. Existe uma empresária, ela chama Liliane Rocha, que ela inclusive usa esse termo de washing, ela fala de diversity washing, né? De você falar, de você usar ali uma diversidade aparente como um troféu. Então, acontece. Acho assim, se as mudanças forem concretas, é pouco prejudicial isso ser obrigatório. Tipo, a discussão ser obrigatória é ruim, mas ao mesmo tempo, se ela acarretar em mudanças concretas de verdade para o futuro, tudo bem ser assim. Eu prefiro obrigar a empresa a falar sobre isso do que conviver com empresas que nunca vão falar sobre isso. Paulo, você consegue no seu dia a dia,
né, dentro da Rico, dentro da XP, como é que tem sido a demanda por esse tema, né? Ou seja, tem crescido, investidor, por exemplo, fala, pô, quero realmente conhecer o Trend hoje é uma opção representativa da minha carteira, eu acho que no longo prazo tende a ter melhor performance. Como é que tem sido a demanda em relação a esse tema no seu dia a dia mesmo como analista, enfim, dentro do grupo, principalmente nessa parte de alocação, né, do investimento? A verdade dura é que os grupos que procuram mais para falar sobre isso são, de fato, os grupos mais excluídos. Então, é muito mais comum você ver mulheres vindo perguntar sobre o trend de lideranças femininas, por exemplo. O trend ESG, né, o nosso produto que é ESG geral, ele já é uma discussão um pouco maior, mas que você também vê pouco das pessoas que já estão dentro do mercado financeiro há muitos anos, né? Os grupos que entraram depois são os grupos que estão mais preocupados com isso, aparentemente, pelo menos. Vem muito mais demanda de meios de comunicação mesmo, da imprensa, né? Eu sou, enfim, uma das porta-vozes da Rico, então é muito comum vir pedido de entrevista mesmo, para falar sobre isso como jornalismo mesmo. E eu acho que é natural, né? Primeiro, a imprensa fala, o jornalismo mostra essa tendência e aí as pessoas vão descobrindo que ela existe e começando a incorporar ali no seu dia a dia. Outra coisa que eu vejo é a empresa mesmo, né? As próprias empresas buscando muito, os próprios assessores de investimentos, né? A gente conversa com o time que faz ali o B2C, né? Que faz o atendimento ao cliente, eles buscam cada vez mais. Com clientes diretamente a gente fala um pouco menos. Então, assim, ainda tem muito ceticismo, mas cada vez menos. Eu sei que quando eu era jornalista, sei lá, no comecinho da minha carreira, era uma briga para conseguir colocar esse tipo de tema como pauta. No mercado, assim, não existia muito, né, essa discussão. Então, está mudando rápido, assim, né, sei lá, já estou aqui cobrindo o mercado financeiro há 8 anos ali, né? Não sei se 8 anos é pouco tempo nessa era de transformação digital rápida, etc. Mas eu acho que está sendo muito rápido e que em breve essa vai ser uma tese que vai estar nas carteiras de investimentos de todo mundo, né? Enfim, da média ali da população. Nas carteiras recomendadas eu sei que já está, não só nas nossas, mas em muitas do mercado como um todo. Quando você falou ali do próprio ETF do Xi, né, ele tem uma composição, né, acho que a composição é pública, dá para achar fácil na internet dos setores principalmente, e aí ali que você falou, a gente tem uma composição bastante grande de empresas de tecnologia, né? É coincidência se é tecnologia ou por ser empresas novas, mais startups, enfim, já tem esse conceito dentro da própria DNA da companhia, ou você acha que é momentâneo, enfim, como é que você vê isso dentro dos setores, né? Você pegar, por exemplo, como você falou, mercado financeiro não parece ser ainda uma rotina, né? Ainda tem muitas barreiras. Como é que você vê isso dentro dos setores, esse conceito de diversidade dentro dos setores, olhando para a companhia aberta mesmo, olhando para as companhias que a gente consegue ter informação pública, né? Eu acho que para empresas mais novas, mais disruptivas, inovadoras, é mais fácil de fazer esse tipo de mudança também no DNA, né? Também no mindset ali. Assim, a composição do índice, eu acho que tem um pouco a ver também com o tamanho das empresas. Se for pensar ali, né? Muitas das grandes empresas da Bolsa Americana são de tecnologia e elas acabam tendo um peso também de acordo com o seu valor de mercado. Tem empresas que são inovadoras, são disruptivas, mas são antigas. A principal posição é Disney, por exemplo. Mas eu acho que tem um pouco, é um mix de todos esses fatores, né? As empresas que precisam se provar mais. A Nike, por exemplo, ela tem uma posição grande. A Nike já apanhou bastante nesse sentido. Então, eu acho que tem dos dois lados. Tem as empresas que já nascem com esse pensamento e tem as empresas que precisam se provar mais. A segunda maior posição é de consumo discricionário,
que é aquela coisa, eu não preciso consumir nessa empresa, eu vou parar de consumir numa empresa que eu não me identifico. Então, acho que é natural que essas empresas estejam entre as primeiras que vão mudar ali a sua composição, né? Aumentar ali diversidade, preocupação até com as outras letras do ESG, porque é mais fácil de você parar de consumir. Agora, putz, o que tem pouco aqui? Deixa eu ver. A saúde também, né? Mais um exemplo positivo. Poxa, vou usar uma empresa de saúde que eu não me identifico de maneira nenhuma, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. São os setores que sofrem mais escrutínio mesmo. Eles precisam mudar mais rápido, né? Além dos setores que são mais novos e que já nascem com esse pensamento mais avançado nesse sentido. Mas o setor financeiro tem um peso grande aqui, tem 10%. E aí eu já acho que tem mais a ver com composição de índice mesmo. Tá bom. Ô, Hanna, se quiser fazer uma pergunta, se você não for fazer pergunta, você sabe que eu vou fazer para você, né? Pode fazer, Marcos Saravaio, pode fazer, que a gente vou no embalo. Ela veio aqui para fazer parte das perguntas, mas aqui, né, a gente já entrevista e entrevistado ao mesmo tempo. Né? Aqui é tudo junto, gostei. Mas vou fazer uma pergunta para vocês duas, mas também, Paula, começando com você, acho que é a pergunta bem simples e direta, assim, mas o que você acha que está faltando ainda, né? Ou seja, qual que é o próximo passo aqui, que tipo de informação, de atitude, o que a gente pode fazer, divulgar mais, debater mais sobre o assunto, enfim. Aqui no Brasil, né, como você falou, a gente tem um ETF lá nos Estados Unidos, bastante líquido, negociado, esse tema já há muitos anos, e aqui a gente... Male fala sobre governança, fala sobre G, né? Então, assim, a gente tem uma avenida para falar sobre o tema, principalmente diversidade, assim, o que realmente está faltando ainda no dia a dia, né, nossas empresas aqui no Brasil. Eu não ouvi se foi para mim, mas eu acho que foi, então eu vou... Sim. Depois a gente volta aqui para a Hanna. Tá. Eu acho assim, a gente tem esse problema de estar muito para trás nessa discussão de diversidade de gênero, que já é uma questão que está um pouco mais sendo endereçada ali nos países de primeiro mundo, mas essa desvantagem a gente também pode usar para já começar a discussão toda de uma vez, porque diversidade não é só diversidade de gênero. E a diversidade de gênero é a mais fácil de você falar hoje em dia. Então, eu acho que a gente poderia colocar o dedo na ferida mais profunda de uma vez só e já falar de diversidade de uma vez e arrancar o band-aid mesmo, sabe? Mulheres brancas de classe média já estão entrando no mercado de trabalho, mas isso é o suficiente? A gente não está falando nem de longe com a maior parte da população brasileira quando a gente fala com as mulheres brancas de classe média alta. Então, não sei, acho que talvez seja um sonho meu muito, muito distante, mas quando a gente vê ali as pesquisas, né, se as mulheres brancas são 30% dos cargos de liderança ali, né, essa pesquisa de Estados Unidos, mas as mulheres brancas são 30% e as mulheres negras são 3%. Os homens brancos são 70%, os homens negros são 12%. Então, é uma discussão que a gente já pode começar a fazer de maneira geral, talvez. Talvez eu seja um pouco apedrejada por isso, acho que as pessoas preferem ir mais devagar, a gente vê esse movimento sendo mais devagar aqui no Brasil também, mas eu acho que não é o suficiente. A pandemia também mostrou que os grupos mais afetados pela própria pandemia são os grupos mais vulneráveis, são pessoas negras, são pessoas de classes sociais mais baixas, e a gente tem dever mesmo de incluir também essas pessoas, e não só as pessoas que já estão muito perto de chegar na liderança. Pois é, Paula, e é exatamente, né, como você falou, eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu semana passada, eu estava assistindo uma série, e é uma série antiga, que acho que o capítulo que eu estava assistindo, o episódio que eu estava assistindo, ele se passa tipo nos anos, acho que 1997, 98,
E passou uma cena que eu fiquei muito chocada, assim. Passava na cidade de Nova York, né, nos Estados Unidos, e muito à frente, era uma situação de diversidade também, e envolvia uma mulher nessa cena, e eu fiquei chocada, falei, gente, eu até comentei em casa, falei, nossa, essa cena foi gravada em 98 e nem hoje em dia, 2021, acontece no Brasil. Eu acho que é bem por esse caminho mesmo. Assim, algumas coisas tem que ser mais falado, sim. Nada como a informação, a comunicação tem que ser falado, né? Depende da maneira também como é falada, né? Senão acaba virando uma polêmica e acaba virando também um desserviço, né? Que acaba, infelizmente, acontecendo isso quando a pauta é diversidade, inclusão e tudo mais. Mas eu acho que é bem por esse caminho mesmo. A gente abrir os olhos, né? Abrir a mente e conversar cada vez mais sobre isso, se informar também sobre isso. Tem muita gente que, eu não concordo com isso, eu não concordo com esse outro lado, mas eu acho que às vezes é falta de buscar informação mesmo e ouvir outros pontos de vista, né, Marcos Saravalli? Exatamente. A Ana veio aqui para entrevistar e já aproveitou para deixar o recado. Olha aí, gostei. Para dar uma aula. Quero participar. Quero participar mais, hein, Saravalli? Ô, Paulo, só para a gente terminar aqui nosso bate-papo, eu acho que a frase, eu inventei essa frase agora, mas eu acho que ficou legal. Em termos de investimentos mesmo, né? Você acha que a diversidade pode ser uma boa diversificação, né? Eu gostei desse trocadilho aqui, né? No sentido assim, incluir o ETF Xipra como alternativa mesmo de diversificação do portfólio, enfim, como é que isso pode realmente trazer retorno, né? E trazer uma boa relação risco-retorno para o investidor como um todo, né? Está selecionando essas ações, empresas, né? Que têm se destacado nesse conceito de diversidade, né? Gostei da frase que você inventou, eu vou usar, inclusive. No caso do trade de lideranças femininas especificamente, tem a questão até de setores, né? Mas eu acho que assim, mesmo para as pessoas que são céticas em relação às teses ESG, as teses de diversidade, enfim, que são o tema mais específico de hoje, a gente, às vezes, faz apostas com uma parte da nossa carteira, né? As pessoas que têm criptoativos na carteira, elas não podem dizer, eu tenho certeza que esse criptoativo vai valer X no futuro, porque ela não tem histórico, ela não tem fluxo de caixa, ela não tem uma taxa de desconto, ela não sabe, é uma aposta naquilo. Então, você pode pensar nessa tese de, poxa, será mesmo que as empresas mais preocupadas com diversidade vão ser as que mais crescem? A gente tem essa tese, eu acredito piamente nisso. Mas se as pessoas estão um pouco em dúvida, elas podem também pagar um pouco para ver. Eu não estou pedindo uma coisa, né, extrema, meu Deus, joga na loteria. Não é isso, né? São empresas sólidas, são empresas sérias, são empresas muito grandes. Falando aqui, né, tanto dos setores aí do trem de lideranças femininas, né, enfim, as empresas que eu citei, Disney, PayPal, etc., quanto das empresas grandes brasileiras que já falam sobre esse assunto. A própria Natura é uma empresa de qualidade, que inclusive está descontada em relação ao histórico dela, enfim, entrou na nossa carteira por fundamentos também. Então, assim, será que eu não posso dar uma chance para essas empresas entrarem na minha carteira e provarem que essa preocupação com o futuro, com a diversidade no futuro, com o meio ambiente no futuro, com a sociedade no futuro, vai se pagar, né? Que ela vai se traduzir em retornos melhores? Poxa, quem tem investimentos em empresas de energias renováveis está se dando super bem também, né? A gente está aí nesse período aí de crise energética no mundo inteiro, né? A gente está vendo empresas de setores super tradicionais ali sofrerem com cadeia produtiva, etc. Então, assim, a gente tem momentos em que essas empresas já se mostram boas alternativas. E eu imagino que para o longo prazo isso vai se traduzir cada vez mais em retornos. Então, sim, acho que a diversidade é uma boa diversificação de carteira, e diversificação é a palavra-chave para qualquer investimento. Maravilha, muito bom. Ana, se quiser deixar o seu recado final, a gente está chegando, infelizmente, né? O nosso bate-papo sempre passa muito rápido por aqui. Muito bom o bate-papo hoje, né? Muito legal, muito dinâmico, né? Eu sempre gosto de
é importante trazer temas para o debate, né? Acho que a gente fala muito pouco aqui no Brasil sobre esses temas. Acho que é importante discutir e trazer para a pauta. Enfim, acho que o tempo vai dizer, mas principalmente a gente tem que discutir, né? Opiniões diferentes, enfim, vozes diferentes, isso que é muito, muito importante. Mas, Hanna, deixa o seu recado final, e já agradecendo aqui a Paula Zogby, que é analista da Rico, aqui sempre nos ajudando aqui também agora no nosso BMC Talks. Com certeza, Marco. Eu também queria agradecer, né, o seu convite para participar hoje dessa conversa. Como você falou também, muito importante a gente sempre debater assuntos diferentes, né, falar um pouquinho de mercado financeiro, misturar também com pautas que estão aí no mercado para serem, né, cada vez mais debatidas, né, para a gente conversar cada vez mais sobre isso. E queria agradecer também a Paula Zogby, por essa conversa aqui, né, com a gente, o Marco participando também. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Gostei muito de participar e, apesar das polêmicas, me chamem de novo, que eu vou ficar super feliz e venho com o maior prazer. Combinado. Obrigado, Paula. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com a convidada especial hoje, Hanna Beltrão, aqui me ajudando a gente nesse nosso BMC Talks especial, né? Lembrando que a gente, lógico, também, para quem quiser conhecer mais também sobre o trabalho da Paula, né? Sigam ela nas redes sociais, também através da Rico, da corretora, do Grupo XP. E também a gente está sempre aqui toda quinta-feira, às 8 horas, com o nosso BMC Talks, né? Trazendo pautas, né, importantes, relevantes, né, atuais, com grandes gestores, analistas, estrategistas, para investimento, tá bom? E lembre também que você pode acompanhar sempre pelo podcast na sua plataforma preferida, é só acompanhar BMC Talks com o Marcos Saravalli. E lembre também de votar, a matéria está lá no site bmcnews.com.br, tá bom? Lembre de votar como o melhor podcast aqui do mercado financeiro. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se vê aqui na semana que vem no nosso BMC Talks. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau!